Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso tempo de meditação na Palavra de Deus, na comunhão. E hoje, iniciando o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos estar dando uma pequena reflexão aqui no livro de Atos. Nossa leitura hoje começa do capítulo 1 ao capítulo 4. E eu creio que Deus tem algo especial para você neste vídeo. Estaremos iniciando então nosso tempo aí hoje em Atos dos Apóstolos. Logo após a nossa vinheta, estaremos aqui meditando nos textos. Olá, vamos estar aqui abrindo a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 1 até o capítulo 4. Hoje nós estaremos meditando aqui nos versículos, no capítulo 2, a partir do versículo 37 ao 47, aonde hoje nós estaremos dando início à nossa reflexão sobre o livro de Atos. E ouvindo eles isso, cumpriram em seu coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus, para perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a vossa promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, e os de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que lhe iam fazer os apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes em todos os dias do tempo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava que o Senhor da igreja aqueles que haviam de salvar. Quando a gente pega e começa a ler do livro dos apóstolos, a gente vê que a gente se perde muito, porque a gente fica muito concentrado no livro do primeiro capítulo, porque é onde a descida do Espírito Santo, o dia do Pentecoste. E hoje nós cristãos damos tanta ênfase somente a esta parte do capítulo e do livro de Atos, como se a descida do Pentecoste fosse o único marco e a única coisa importante do livro de Atos. Como se Atos dos Apóstolos se resumisse no capítulo 1 e do capítulo 1 em algum versículo. E sendo que, se a gente adentrar no livro de Atos, nós já vemos aqui que o principal mandamento e perseverança dos apóstolos é levar o entendimento da parte de Jesus, ao qual o próprio apóstolo aqui Pedro diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Nós ignoramos esta palavra arrependei-vos e só queremos ide, pregar o evangelho a
todas as criaturas até os confins da terra, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos revestirá de poder, e como se isso fosse um resumo compacto do Evangelho. Temos que entender que o Atos capítulo 1 faz parte de um processo, mas não é o processo como um todo. É somente uma parte do que de fato teria que ocorrer. Tanto é que aqui Pedro, ele fala que precisamos ser batizados e precisamos nos converter, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e para que isso nós receberemos o dom do Espírito Santo. No capítulo 3 de Atos, versículo 18 e 19, diz assim: mas Deus assim cumpriu que já de antes pelas bocas de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que, apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Os apóstolos demonstram que o dia da Pentecoste foi importante, foi bacana, foi muito legal, foi muito jóia, que todos os homens viram o manifestar da glória de Deus. Mas o que realmente importa, o que realmente faz a diferença é o arrependimento, é se converter dos maus caminhos, é voltar os nossos olhos e os nossos corações para Cristo Jesus, é firmar os nossos passos e a nossa direção rente a Cristo Jesus. Arrependei-vos, convertei-vos. Essa é a mensagem inicial do livro de Atos. Como disse anteriormente, a descida do Pentecoste foi importante, mas não é o resumo, não é a síntese do livro de Atos. Não é o ponto central do livro de Atos. É simplesmente pontapé inicial para que os apóstolos fossem reconhecidos como de fato testemunhos e ministros de Cristo, ao qual subiu para o céu. Então, a partir de agora, nós vemos que o que Jesus ensinou, os apóstolos dão sequência. O que João Batista começou a falar lá no início: arrependei-vos, porque é chegada a vinda do Filho do Homem, ao qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos vossos pés. Os apóstolos confirmam essa mensagem: arrependei-vos. Então, que a gente venha abrir os nossos corações, ficarmos atentos para o Evangelho que nós temos ouvidos nas televisões, nas rádios, nos púlpitos afora do Brasil. Nos atentarmos para que os apóstolos nos ensinam. Seja bem-vindo a este tempo aqui em Atos. Que seja edificante para mim, que seja edificante para você, e que a gente venha aprender com os apóstolos, que tem tantos a nos ensinar, assim no livro de Atos. Você é meu convidado para, a partir de hoje, estamos nessa fase aí de aprendizagem em Atos dos Apóstolos. Que Deus os abençoe e que a gente sempre possa se encontrar nos próximos vídeos.